Você já ouviu falar das lendárias lâminas negras em One Piece, mas e se eu te dissesse que elas não são apenas espadas? Elas são um verdadeiro símbolo de conquista, superação e domínio do Haki ao mais alto nível. Poucos espadachins na história de One Piece conseguiram esse feito. Mas afinal, como a lâmina se torna negra? É uma questão de tempo, técnica ou tem algo mais sombrio por trás disso? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério que fascina os fãs de One Piece há anos, reunindo informações do anime, do mangá, das SBS e dos databooks oficiais. Se você é fã de verdade de espadas, haki e batalhas épicas, fica comigo até o fim porque as revelações vão te surpreender bastante. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar o teu like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. As lâminas negras são um dos conceitos mais misteriosos e respeitados do universo de One Piece. Até hoje, só duas foram confirmadas como permanentemente negras, a Yoru de Dracula Mihawk e Shusui do lendário samurai do país de Wano, Ryuma Shimotsuki. Mas o que exatamente faz uma espada se tornar negra? É o material? É o poder do espadachim? Ou existe um processo oculto que poucos dominam? Para responder isso, precisamos entender não só a construção das espadas em One Piece, mas também a relação entre elas, o Haki e o tempo. O Oda já deu pistas em vários momentos da obra e agora chegou a hora de conectar tudo. Então vem comigo nessa jornada. Primeiro, vamos deixar algo muito claro: nenhuma espada nasce negra no universo de One Piece. As lâminas negras são resultado direto do uso constante e avançado do Haki do armamento, ao ponto de alterar a própria natureza da lâmina. Em uma das SBS, Oda afirma que as espadas podem evoluir ao longo do tempo. Isso não é apenas poético, é literal. Uma espada se torna negra após anos de batalhas intensas, sendo constantemente revestida e fortalecida com Haki. É como se a lâmina absorvesse a força de seu dono. Esse fenômeno é tão raro que mesmo entre as 21 ou Wazamono ou as 12 Saijo ou Wazamono, poucas são negras. Isso prova que não é a qualidade da espada, mas a ligação entre o espadachim e lâmina que determina essa transformação. O Haki do armamento é essencial aqui. Revestir uma espada com Haki aumenta sua resistência, poder de corte e capacidade de enfrentar usuários de Akuma no Mi, mas a lâmina negra vai além disso. Quando a espada é constantemente revestida com Haki por muitos anos, ela começa a absorver esse poder de forma permanente. O Oda dá a entender que é quase como se o Haki curasse qualquer fraqueza da lâmina, a tornando uma extensão perfeita do espadachim. Isso explica porque Mihawk afirmou ainda no arco de Marineford que o verdadeiro teste de um espadachim é proteger sua espada de qualquer dano. Afinal, uma lâmina negra representa justamente esse domínio. Durante o flashback de Ryuma, por exemplo, vemos que mesmo após a sua morte, a Shusui continuou sendo uma lâmina negra, provando que o Haki incorporado à espada permanece eternamente. Essa cristalização do Haki exige um nível de disciplina e maestria que poucos do mundo conseguem alcançar. É como se o espírito do espadachim ficasse selado dentro da lâmina. Além disso, transformar uma espada nesse nível não é apenas uma questão de tempo, mas também de intensidade emocional e determinação durante cada batalha. Por isso não basta apenas usar o Haki. É necessário que o espadachim caminhe no limite entre a vida e a morte, colocando tudo de si em cada golpe desferido. Essa é a essência da lâmina negra, o reflexo do espírito inabalável de quem a empunha. Ryuma, conhecido como o deus da espada no país de Wano, é o espadachim que transformou Shusui em uma lâmina negra. O mais curioso, ela não nasceu negra. Foi moldada em incontáveis batalhas durante uma era onde Ryuma protegia Wano sozinho de invasores externos. Quando Zoro recebeu Shusui de Ryuma, reanimado por Moria, ele imediatamente notou algo. A espada era extremamente pesada e poderosa. Isso não era só uma característica da lâmina, mas o peso simbólico de toda a sua história, absorvida em séculos de combates e Haki. Inclusive, o Oda afirmou que mesmo com sua força, Shusui não poderia ser recriada hoje. Seu status como lâmina negra é algo único e definitivo. Agora, vamos falar do maior espadachim do mundo, Dracula Mihawk. Sua espada, Yoru, é uma das 12 espadas de grau supremo e já é uma lâmina negra permanente. Mas o que torna tudo isso impressionante?
Bom, o Mihawk conseguiu essa façanha sozinho em um mundo onde grandes espadachins normalmente fazem parte de guerras, exércitos ou clãs. Ele é a personificação do que significa ser um mestre absoluto do Haki. Nunca vimos Yoru se danificar ou ser repelida. Pelo contrário, Mihawk derrota inimigos com precisão milimétrica, mesmo usando uma simples adaga. Isso mostra o nível de sintonia entre ele e sua espada. A Yoru não é apenas uma arma, ela é um símbolo da autoridade de Mihawk como o trono mais alto entre os espadachins. Durante o arco de Marineford, ele foi capaz de lançar um corte colossal à distância com um simples movimento da Yoru, algo que nem mesmo Vista, um espadachim do mais alto nível, conseguiu bloquear totalmente. Essa demonstração de poder sugere que a fusão entre Mihawk e sua espada alcançou um ponto onde a intenção do corte vale mais do que a força física em si. Além disso, segundo o Databook Vivecard, Mihawk passou anos treinando sozinho após perder a empolgação por duelos, o que pode ter sido justamente o período em que ele consolidou a Yoru como a Lâmina Negra. É como se ele tivesse alcançado um estado onde espada, espírito e Haki são uma coisa só. Se Zoro quiser superá-lo, ele terá que alcançar esse mesmo patamar e talvez ir até além. Durante o arco de Wano, Zoro recebeu uma espada especial, Ema, que pertenceu a Kozuki Oden, e ela é diferente de tudo que ele já usou antes. Ema força o usuário a liberar grandes quantidades de Haki de forma quase involuntária. Se não houver controle total, o espadachim perde a força rapidamente. Mas se Zoro conseguir dominar completamente essa espada, como ele começou a fazer na luta contra o King, é possível que Ema se torne a próxima Lâmina Negra na obra. Aliás, o Oda já sugeriu que Zoro tem potencial para transformar uma espada em Lâmina Negra, e muitos fãs especulam que esse será o último passo antes de ele superar Dracula e Mihawk. Mas a pergunta que fica é, será Ema ou será que ele transformará o Ado Ichimonji, a espada que representa sua promessa com Kuina? Durante a batalha contra o King, vemos que Zoro não apenas começa a dominar o fluxo de Haki exigido por Ema, mas também acessa o Haki do Rei, um poder que até então ele desconhecia possuir. Esse momento é crucial, pois sugere que Ema está despertando o verdadeiro potencial oculto de Zoro, algo que somente espadas com grande legado e vontade própria são capazes de fazer. O próprio Tenguyama Hitetsu afirma que Ema testa o usuário, o que reforça a ideia de que a lâmina escolhe seu dono com base em sua força de vontade. Se Zoro conseguir não apenas controlar, mas impor sua vontade sobre Ema, a transformação em Lâmina Negra pode ser inevitável. Essa jornada não é só física, mas também emocional, e pode ser o elo final que une Zoro ao seu destino como o maior espadachim do mundo. Mesmo eu querendo muito que Zoro torne a Ado Ichimonji uma Lâmina Negra, acredito que ela será mais como uma espada da promessa e Zoro acabe tornando Ema uma Lâmina Negra. Afinal, Shusui e o Ado Ichimonji já são espadas que pertencem à família Shimotsuki. Faz sentido que o clã Kozuki também tenha uma Lâmina Negra dentro de seu clã. Bom, as Lâminas Negras são a prova da maestria de um espadachim. Elas representam mais do que força, são reflexo de alma, disciplina e domínio absoluto do Haki. Ryuma conquistou esse feito, Mihawk também. E agora, tudo aponta que Zoro está prestes a trilhar o mesmo caminho. A pergunta que fica é, qual espada será a escolhida? E que sacrifícios ele ainda terá que fazer para alcançar esse nível? No final, será a Ado Ichimonji ou a Ema? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu por ter assistido esse vídeo até aqui, te encontro no próximo vídeo. Valeu, meu Sebo, até a próxima, fui!